Sentemos confortavelmente no sofá para conversarmos sobre a realidade do futebol brasileiro. A filosofia é uma ciência extraordinária, fundamental na formação do ser humano. Qualquer criatura merece ter contato com ela. Infelizmente, não é o que ocorre. A filosofia nos leva ao conhecimento da lógica, primordial no desenvolvimento da coerência e do bom senso. Entre muitos estudos dentro da filosofia, nós temos o silogismo. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, eu defino agora um silogismo simples. Ele tem enunciado, premissa, que nos levam a uma conclusão. Exemplo. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Eu nasci no Brasil. Logo, eu sou brasileiro. Quem tem 1,5 m é baixinho. O Zé da Silva mede 1,49 m. Logo, o Zé da Silva é baixinho. Não tem segredo. É um raciocínio retilíneo. Claro, existem as armadilhas. Por quê? Porque quando premissa ou enunciado, ou até mesmo os dois, são falsos, a conclusão será falsa também. Exemplo. Todo animal com 4 patas é quadrúpede. O ser humano possui 4 patas. Logo, ele é quadrúpede? Não. Nós temos 4 membros, mas sendo 2 superiores, 2 inferiores. Pata, ela se configura naqueles animais que usam as 4 para se locomoverem. Mas por que eu estou abordando esse assunto num vídeo de futebol? Simples. Porque a sabedoria popular já consagrou. A ignorância é fonte de felicidade. Então, o brasileiro, ele não teve contato com o estudo da lógica, a regra geral. Ele tira suas conclusões baseado em premissas ou enunciados falsos. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. As sequelas plantadas no brasileiro, enraizadas como se fossem características naturais, têm que ser estudadas, pois hoje esse povo é o que é, longe da plenitude que poderia ser, vítima justamente da falta de estudo. Quando confrontado,
diante da sua forma de ser, pensar, falar e agir, ele dá com os ombros, pois se orgulha de ser o que é. Se acha diferente dentro das suas deficiências de formação, considerando que essas falhas na sua educação são o que o tornam melhor no comparativo com outros seres humanos. Mal sabe ele que essa forma cega e adestrada de agir vai de encontro dos interesses daqueles que o escravizaram na miséria intelectual a qual foi condenado, sendo ele apenas marionete, massa de manobra, para que seus adestradores se tornem cada vez mais poderosos. Tem a sua própria linha de raciocínio. Então, não é surpresa para ninguém ele acreditar nas suas conclusões equivocadas, nas mentiras criadas por ele ou por uma sociedade onde ele pertence. Sendo assim, ele é feliz dentro da sua ignorância. Não te parece lógico? O brasileiro, ele ainda acredita que mora num país tropical abençoado por Deus, que é o país de natureza mais exuberante do planeta. Basta a gente viajar um pouco, conhecer outros continentes e descobrir o quanto é equivocada essa certeza. Claro, o Brasil possui uma das naturezas mais exuberantes, mas de forma alguma pode se considerar o melhor. Diferente sim. Tem a Amazônia? Tem. Mas se me permite uma comparação, o brasileiro usa ou tem a selva amazônica da mesma forma que tem e usa o seu cérebro, ou seja, explora muito pouco, mas aceita viver na ilusão de possuir. O brasileiro ele faz piada da própria miséria. Na verdade, ele é uma piada pronta. Porque para existir a cura, o primeiro passo é se descobrir doente. Então o povo brasileiro, culturalmente, ele sofre de um mal crônico. Por interesses de, digamos, uma elite, não tem acesso à cultura básica. E eu não estou falando de analfabetismo, não estou falando de aprender a somar, não estou falando em descobrir o que é mouse, ou ser um grande torneiro mecânico, um excepcional motorista. Não! Isso são profissões. Profissões maravilhosas, dignas de aplauso. Mas ele poderia ser um torneiro mecânico, um motorista e ter estudado lógica, sendo um ser humano treinado para pensar e separar o joio do trigo. As consequências a gente percebe em todos os segmentos, até mesmo no comportamento, na forma de encarar a vida, de receber informações, de manter o desconfiômetro aguçado, aprender a perguntar, será que é verdade? Ter curiosidade de buscar fatos e não o vício de se basear em ilusões. E é claro, o futebol é o símbolo maior do nosso povo. E o Tupiniquim, pasmem, ainda acredita que possui o melhor futebol do mundo, que tecnicamente o brasileiro
Ele sabe mais, ele tem ginga, ele joga muito mais. Ele chama a bola de tu, diferente dos gringos que são cadeira dura. Cara, cadeira dura, traduzindo cadeira, cintura dura. Pois vocês estão dizendo que os gringos, os europeus são cintura dura. Puxa, Cristiano Ronaldo que não escute. Não sei se ele suportará a crise de risada. Eu poderia citar outros nomes, mas deixa estar. É um brasileiro que acredita que o dia da sua sorte chegará, que ele não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa produzir, que a loteria garantirá a sua velhice. Infelizmente, o nosso cidadão, que não por coincidência é o mesmo que quando vestido com camisa do seu clube se torna torcedor, aceitou a doutrinação que recebeu desde os primeiros dias de sua vida. Muita dela vinda daquela emissora de TV que se aperfeiçoou em formar pensamentos. O brasileiro ainda acha que o nosso campeonato é o mais espetacular, é o mais assistido, o mais procurado, quando pouquíssimas pessoas no mundo têm sequer o interesse de saber qual esporte que se joga aqui que é parecido com o futebol. Ah, mas nós já fomos os primeiros? Fomos. Fomos porque criamos um estilo diferente de jogar, numa época que os adversários ainda estavam evoluindo, conhecendo a arte do futebol. Eles sabiam a teoria, faltava a arte, a ginga, a malandragem, a esperteza. Mas com o tempo, eles começaram a criar uma forma de jogar que encaixasse com o seu jeito de ser. Mais força, velocidade, disciplina, que é algo que o povo culturalmente, digamos assim, não vou nem falar, mas tudo bem, o gringo tem a disciplina. Então eles criaram um novo futebol. E o brasileiro parou no tempo. O técnico brasileiro parou no tempo, porque as mudanças estavam acontecendo, mas eles ainda se achavam os superiores. Não estudaram, não aprenderam. Nós passamos décadas vendo os grandes clubes brasileiros fazendo assim um rotativo de treinadores. Eram sempre os mesmos. O treinador A está treinando o Grêmio, o B está treinando o Palmeiras, o C o Cruzeiro. Aí o B vai para o Cruzeiro, o C vem para o Grêmio, o A vai para o Palmeiras. Depois eles falam, era assim. E esses treinadores envelheceram e continuam ainda vivendo de nome. E quem assiste uma partida de futebol, de campeonatos da UEFA, e é obrigado a sofrer na frente de uma televisão no estádio para assistir o nosso futebol, olha, dá nojo, irrita. Para começar, o jogador aqui se acha a estrela das estrelas, ele não joga bola, ele entra em campo para mostrar o cabelo, a chuteira, se encosta nele e dá um gritinho. Apesar que tem VAR, ele se joga. É absurdo. Em 90 minutos, o público é roubado, porque tem 20 minutos de bola rolando. O resto é teatro. Aí, claro, qualquer veterano que venha de fora se destaca. Porque esse veterano joga futebol. Os que aqui estão acham que jogam futebol. E, quando os daqui vão para a Europa, eles passam por uma peneira. Porque aqui são craques maravilhosos. Quando chegam lá, descobrem que o buraco é mais embaixo. Sem contar que o problema não fica só dentro das quatro linhas. Fora, o absurdo é maior. É a corrupção, a roubalheira, cartolas, velhos, esclerosados, bilionários, com uma ganância juvenil, roubam. Os dirigentes de clubes são mais amadores que o amadorismo. Muitos deles também querem ganhar dinheiro em transações mal explicadas, trazem refugos para o elenco por ganhar algum por fora. Esse é o futebol brasileiro. Mas mesmo assim, o cidadão que se acha o mais malandro do mundo, que se acha o melhor de cama,
Só ele é bom. Aqueles lá fora, as gringas enlouquecem quando vem um brasileiro. Aí a mulher que dorme com um brasileiro não vai querer mais saber de outros homens. Então, esse ser fechado numa redoma de caricatas certezas que não condizem com a realidade, ele, ao saber do Mundial, já pensou: é a hora de os nossos clubes mostrarem o que é o nosso futebol. Aí quis, claro, tem a questão financeira, mas digamos assim, que quis o destino que esse campeonato fosse disputado no meio do ano, no verão norte-americano, que faz um calor, olha, de respeito. E os europeus chegaram, já em final de temporada, meio que se arrastando e se adaptando à temperatura. Então, na fase classificatória, os clubes brasileiros tiveram um brilhareco. Já foi o suficiente para todo mundo já ficar a pensar: temos 4 lá, quem serão os 2 que farão a final? A ilusão tomou conta. Os 4 se classificaram, o mundo está boquiaberto. É como se o planeta girasse em torno do Brasil, como se agora todos estivessem olhando para cá. Chegam as oitavas e o choque de realidade. Dos 4, o único que passou foi o Palmeiras, que enfrentou um brasileiro num jogo que, convenhamos, até agora foi o mais duro de assistir, com 2 times retrancados, um morrendo de medo do outro, chutes a gol, chances muito poucas. E nos outros confrontos, meu Deus do céu, eu estou falando outros, mas só aconteceu um, que foi Bayern contra Flamengo. O Fluminense ainda não fez a sua partida, mas a gente tem certeza, é só pensar um pouco. A não ser que aconteça uma dessas zebras que só o futebol permite, o Fluminense também será eliminado nas finais, porque dentro da ilusão de grandeza, até o brasileiro sabe que o time do Fluminense atualmente é o mais fraco entre os 4 que foram nos representar. E a partida Bayern e Flamengo foi um espetáculo, foi um sacode que deram os alemães. Foi outro tipo de jogo. A grandeza do Bayern tornava o Flamengo um clube, time qualquer. 4-2 fora o Bayern. Poderia ter 5, 6, 7. É muita diferença. Agora, é claro, aplaudo o Flamengo, que tentou jogar de igual para igual, que aplicou em campo uma velocidade que normalmente não tem. Os jogadores se dedicaram, deram tudo. O Flamengo fez uma grande partida. E essa atuação serve apenas para comprovar a diferença. O Flamengo deu tudo o que sabia. O Bayern jogou abaixo do que podia, por razões já citadas. Cansaço, falta de férias, fim de temporada, o calor, e mesmo assim sobrou. Então agora esses clubes voltam para o Brasil para disputar o nosso campeonatinho. Esperemos que retornem com outra mentalidade. Graças a Deus, para o bem do futebol brasileiro, o Flamengo não eliminou o Bayern. Porque se acontece, aí o nosso torcedor iria acreditar que o tudo de errado que fazem para destruir o nosso futebol, priorizando interesses que nada tem com o universo da bola, é a receita para o sucesso. E não é. Então agora que volte o nosso campeonatinho de terceiro mundo, e que num milagre qualquer a mentalidade mude. Mesmo que seja aquela coisa assim. Mesmo que seja para copiar o que os gringos estão fazendo hoje. Que a gente sabe que não é o caminho, porque quando aprendermos o que eles fazem no agora, eles já estarão um degrau acima, nós ficaremos sempre correndo atrás.
Está na hora dos profissionais da bola brasileira darem um tempo, caírem na realidade, refletir, mudar primeiro da organização fora, tirar essa CBF do comando das nossas competições, colocar os clubes em ligas, trabalhando para melhorar todo o sistema, como acontece nos países onde o futebol deu certo, passar a se organizar, mudar a mentalidade dos jogadores, profissionalizar realmente os atletas, a arbitragem, todos os envolvidos com o espetáculo, para quem sabe, daqui a uns 20 anos, a gente possa voltar a ser o país do futebol. Aí você irá ficar horrorizado, dizer, 20 anos? Por que tanto tempo? Será que eu preciso responder? Para mim é lógico.